Um dia eu vou fazer uma vinheta para esse canal, mas enquanto isso... Saudações, humanidade! Sejam muito bem-vindos à Forja! Meu nome é Ícaro Rodrigues e antes que você pule esse vídeo, eu já quero adiantar que esse projeto foi todo feito em EVA, com pedaços de plástico e coisas que você vai ter em casa. Não usei impressora 3D, não usei biscuit, nem nada do gênero. Vou adiantando isso porque eu já vi outros tutoriais do pessoal fazendo em casa e eles usavam, ou faziam com impressora 3D super detalhado e tal, ou usavam massa de biscuit, que é um material que eu não tenho muita intimidade, nunca trabalhei com biscuit, então eu optei fazer por EVA. Como eu gosto sempre de classificar os projetos aqui do canal em níveis e tal, esse daqui é um nível mediano. Ele não é tão complicado assim, a parte que realmente torna ele um pouco mais trabalhoso é que tem que fazer uns detalhes que são muito precisos, tem que lixar bastante e isso demanda um certo trabalho. Mas se você seguir o passo a passo aqui, vai ver que ficou muito legal o resultado, não é difícil de fazer, ficou bem prático, é bem legal. Eu gostei muito, gostei mesmo do resultado, não esperava que fosse ficar assim tão bom. E lembrando que a lista de materiais eu sempre deixo na descrição do vídeo, a não ser que tenha algum molde ou algum link que vocês tenham que acessar, então quando tem coisas assim, eu sempre deixo no primeiro comentário na descrição. Então dê uma olhada lá, tudo direitinho, qualquer dúvida, deixe nos comentários, sugestões, se quiserem mandar alguma sugestão de alguma coisa que vocês gostariam que eu construísse aqui, mandem aí, é sempre legal dar uma olhada, eu estou sempre procurando novas ideias de coisas para fazer. E se você curte esse tipo de conteúdo, curte essas coisas assim, de DIY, de coisas para fazer e tudo mais, experimenta dar uma olhada aqui nos outros vídeos do canal, eu já fiz bastante coisa. E vai que você se gosta do jeito que eu faço, do conteúdo, se interessar, se inscreve no canal, curte, compartilha e se liga aí no passo a passo, beleza? Bom, para começar eu vou estar utilizando chapa de EVA de 6 mm, é os mesmos que eu uso. A primeira coisa que você vai fazer é pegar esse molde que eu vou estar deixando na descrição e você vai tirar 3 cópias iguais dele na placa de EVA. Tente fazer o corte mais limpo possível, se possível use um estilete com a lâmina nova, porque quanto mais preciso for o corte, menos você vai ter que lixar depois. Isso vai agilizar bastante o processo. Também vou usar um desses LEDs de 3 watts e um suporte para bateria de 3 volts. As baterias que eu vou estar usando é essas daqui, as 2032. Esse suporte eu fiz usando um controle antigo de portão. Então, se vocês não tiverem acesso a como fazer, deixe nas descrições que eu depois posto ensinando. Em um daqueles 3 moldes do EVA, você vai ter que cortar um círculo no meio. O ideal é que você utilize uma tampa que fique exatamente do mesmo tamanho que você quer cortar, que isso vai facilitar e você ainda vai usar essa tampa mais para frente. Depois que você cortou, você vai ter os 3 moldes mais ou menos assim. Eles têm que ficar com a diferença de tamanho pouca, que isso vai economizar na hora de lixar. E eu já também cortei o molde menor que vai ficar no meio. Lembrando, todos esses moldes vão estar na descrição, beleza? Depois disso, nas outras 2 peças, sem ser as que você cortou o círculo, você vai ter que fazer cortes superficiais, como eu estou mostrando aí, justamente para você poder arrancar essa parte mais superficial do EVA, deixando ele um pouco mais fino, que vai ser onde a gente vai colar o suporte para a bateria. Depois de feito isso, eu vou fazer 2 furos em uma das peças, a peça que vai ficar no centro, que é por onde eu vou passar os fios do suporte de bateria, e por cima dessa peça aí, do outro lado no caso, né, eu vou depois soldar o LED. Por isso você usa as padrões, as perninhas do LED para ter a noção de onde é que você deve furar, e lembrando que ele tem que ficar bem centralizado nessa peça. Por isso eu fiz essas marcações assim com um pincel para eu saber onde é que ficava o meio da peça. Testa tudo para ver se está funcionando direito e separa essas partes. Aí eu já estou tirando a outra parte do suporte para poder fazer um encaixe. Perceba que o suporte de bateria tem que se encaixar bem no meio das 2 peças, por isso que eu fiz esse corte, para facilitar na hora de colar, para a peça não ficar com esse volume assim bem no meio dela. Depois disso, eu estou fazendo as marcações assim no meio da peça,
a peça que vai ficar no meio, já desenhei com uma caneta e fiz as marcações dos detalhes que vai ficar na parte interna do olho. Esses detalhes não tem nenhum molde, eu fiz eles desenhando na mão mesmo e olhando imagens como referência. Mas eu vou deixar algumas imagens de referência também na descrição para vocês terem uma noção de como fazer. Eu simplesmente passei com a caneta, fiz os cortes e depois aqueci com o isqueiro para fazer o EVA dilatar e aí eles ficarem mais destacados do resto. Se o EVA de vocês não for de uma qualidade tão boa, é legal dar uma lixada nele antes para facilitar e evitar. Não deixe o isqueiro chegar muito perto do EVA para evitar que queime ou que fique com bolhas. Essa parte requer um pouquinho de paciência, por isso, de novo, eu recomendo, use um estilete com uma lâmina nova, porque aí corre menos risco de você estragar o EVA e ter que fazer tudo de novo. Tô fazendo agora os detalhes, o mesmo tipo de detalhe, só que agora na peça menor do meio, que é bem no olho em si, bem nessa parte onde vai ficar, seria a íris, eu acredito, fazendo um paralelo. Tô usando a mesma técnica, faço os cortes superficiais, cuidado para você não atravessar a peça, o intuito não é cortar um pedaço fora, é só fazer algumas trilhas. E para colar, eu vou estar usando cola de contato. Muito cuidado quando forem utilizar a cola de contato, porque essa cola tem um cheiro muito forte e ela trabalha com verniz. Por isso, o que que eu faço? Em vez de usar um pincel para passar a cola, eu coloco um pouco da cola que eu vou usar em uma garrafa de plástico. Na tampa, eu coloco um pedaço de pano de camiseta velha e aí eu vou passando em pequenas quantidades, assim fica mais fácil para eu ter um controle da cola. Lembrando que para a cola de contato funcionar, você tem que passar cola nas duas superfícies e esperar secar um pouco. Faço isso num lugar arejado e de preferência usando máscara, o cheiro é realmente muito forte. Você pode tentar colar com cola super cola, aquela de super bond, mas eu não recomendo porque você vai ter que usar muita cola para conseguir fazer isso e ter um resultado bom, porque o EVA absorve muito, ele é como uma esponja. E com a cola de contato é bem mais fácil para você colar as peças. Mas você pode tentar com a cola instantânea. Não fica um resultado tão bom, eu já vou adiantando para vocês, mas é uma alternativa. Eu estou colando as 3 peças logo, as que eu cortei no EVA, porque aí vai ficar mais fácil para eu lixar as bordas dela depois. A lixa que eu estou usando vai ser a lixa 100 para massa, mas lembrando que eu também deixo tudo isso na descrição do vídeo, explicando direitinho. Então qualquer dúvida é só correr lá. Antes de cortar aquela peça da íris, que vai ficar bem no centro, eu vou soldar o LED nos terminais positivos e negativos, porque aí vai ficar mais fácil, porque se colar a primeira íris e depois tentar soldar, corre o risco de você estragar. Muito cuidado na hora de usar o ferro de solda para não aquecer demais e acabar estragando o EVA também. Depois de você soldou, é só colar a parte da íris e testar para ver se está funcionando tudo direitinho, beleza? Agora eu vou estar trabalhando, desenhando os detalhes da parte mais externa do olho. Também eu não usei nenhum molde, fui só olhando imagens de referência e desenhando à mão. Aí eu já tinha lixado a parte de fora para deixar mais liso, mais preciso. Isso demora bastante. Faço no lugar arejado, também usando máscara. E lembre-se que se você for criança, tudo isso aqui que você está fazendo vai precisar da ajuda de um adulto. Depois eu desenhei um outro pedaço de EVA, a parte do centro, que é tipo uma grade que fica por cima do olho. Desenhei no mesmo tipo de EVA e fui cortando ele aos poucos, que essa parte a gente vai colar ela mais para frente. Isso aí é um pedaço de garrafa PET, essas garrafas de refrigerante, eu cortei uma transparente e a mesma tampa que eu usei para cortar o círculo principal do olho é a tampa que eu estou usando como molde. Essa tampa aí, o que que acontece? Esse pedaço de plástico de garrafa PET tem que se encaixar dentro da tampa, mas tem que ficar com a diferença de tamanho suficiente que dê para rodar, tá entendendo? Porque a gradezinha de EVA que a gente cortou, a gente vai colar nesse pedaço de plástico transparente. Aí eu peguei um canudo de plástico que tinha aqui jogado, mas você pode, por exemplo, usar canetas de plástico, que é justamente para fazer aquela parte onde vai ficar preso o cordão. Então, usando essas canetas Bics já é um substituto viável. Eu cortei 2 pedaços iguais e mais para frente eu lixei eles. Agora eu estou fazendo a parte de permeabilizar todo o EVA para poder pintar com spray mais para frente.
Essa parte também eu já ensinei no vídeo da Dracarys, como é que faz isso. Então vou estar deixando o link dela aqui no card ou na descrição para vocês verem como é desse processo. Mas é muito básico, é cola branca misturada com água e você vai passando em camadas finas, que isso vai dar um acabamento melhor para a pintura. Eu pintei usando o spray ouro metálico, protegendo a parte onde fica o LED e a parte onde encaixa a bateria, usando uns pedaços de EVA para a tinta não pegar lá. E depois é só encaixar as peças, deixando secar de um dia para o outro, dando umas 24 horas, mais ou menos assim. Você pode também passar um pouco de verniz em spray para proteger essa pintura. E nos canudos eu depois cortei um cordão de couro que eu tinha de um colar antigo aqui sobrando. Mas você pode usar cadarço ou qualquer tipo de cordão que você tiver aí na sua casa. E depois é só colar tudo usando cola instantânea, que vai dar uma resistência bacana. E para a parte da joia, eu só cobri o LED usando cola quente, porque aí dá a transparência necessária. Você pode pintar com verniz verde depois, um verniz vitral, ou então pode deixar ela assim também, que fica bem legal. Depois é só encaixar a parte da tampa e se certificar de que está rodando tudo direito, sem estar preso ou algo. Bom, galera, no quesito da pintura, uma parte que eu deixei um pouco em off, eu usei uma tinta spray ouro metálico automotivo. É bem fácil de encontrar. Eu tô sem a lata de spray aqui porque acabou, acabei jogando fora ela, esqueci de gravar essa parte. Mas se ficar alguma dúvida, eu vou estar deixando aqui um link de um outro vídeo que eu já fiz, que é o vídeo da Dracarys, uma espada que usa o mesmo material, a mesma técnica de pintura, e lá tá tudo detalhado bem direitinho. Então se ficou nessa dúvida, dá um pulo nesse vídeo, que a técnica de pintura foi a mesma, a única diferença foi a cor, mas até a marca, o tipo de spray é a mesma. Eu optei por deixar ele assim mais dourado. Eu fiz uma enquete no Instagram para ver qual que o pessoal gostava mais, se era nesse tom assim de bronze, e o dourado venceu. Inclusive, se você não me segue no Instagram, segue lá também. Eu vivo postando coisas do making off de quando eu tô fazendo as coisas aqui. E outra ressalva que eu gostaria de deixar para vocês também é que essa parte da joia mesmo aqui, que é feita com cola quente, eu pretendo pintar com verniz vitral da cor verde. Também tem explicando como é que faz tudo direitinho no vídeo da Dracarys. Eu só não fiz isso porque o meu verniz acabou e eu não consegui comprar outro a tempo. Então, como é um detalhezinho final, é bem fácil de fazer, eu vou fazer depois em off, beleza? Mas fica aí a dica para vocês. Vai ficar até mais bonito depois que tiver com ela pintada aqui de verde no centro. Então, de resto é isso. Lembre-se, qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu estou sempre lendo para responder. Espero que tenham gostado e até a próxima. Falou!